pessoal, todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva para entender um pouco mais acerca do tema do seu concurso promovido pelo Sileng. Bom, então esse concurso já na 14ª edição, que traz para você a possibilidade de um prêmio, um computador, um i5. Beleza? Então eu tenho certeza de que você está precisando do computador, mais um prêmio em dinheiro, e traz para o seu professor a possibilidade de um curso de pós-graduação. Ele vai ser essencial aí para contribuir nos seus estudos. Vamos lá pensar no seu texto. Todo texto requer planejamento. E aqui nós vamos discutir o grupo 5. Qual é o tema do texto no grupo 5? Então, nós estamos na categoria alunos neurodivergentes. Ai, Flávia, como saber se eu me enquadro na categoria alunos neurodivergentes? Com base no edital do concurso, tá? Então, lá no site do Sileng, ou por meio do QR Code que a gente viu na aula passada, você acessa o site e tem aí as informações necessárias para entender se você pode ou não concorrer nesta categoria. Lembrando que você, para inscrever o seu texto, precisa da sua escola, porque a escola precisa participar do concurso e também vai receber aí uma placa sinalizando os primeiros lugares, e também do seu professor, que deve inscrever o seu texto, tá? Leite e lácteos todo dia. Porque é saboroso ou porque é nutritivo? Gente, eu diria que as duas coisas, né? Então, além de muito saboroso, o leite é nutritivo. Flávia, mas eu tenho que escolher uma coisa ou outra? Ou eu posso trabalhar, por exemplo, num texto dissertativo argumentativo, que o leite passa pelas duas coisas. É saboroso e é nutritivo. Você pode trabalhar as duas coisas. Não só pode, como deve. Então aqui, gente, eu estou trazendo um roteiro geral. É claro que a depender da escolha, do seu direcionamento, porque um texto dissertativo, ele é opinativo. Então, a depender da escolha do seu direcionamento para o texto, você pode ter uma abordagem diferente. Então, ó, o leite e seus derivados são alimentos que fazem parte da rotina de muitas pessoas. Então, vamos começar pensando em como o leite compõe a alimentação das pessoas, tá? Eles podem ser consumidos por causa do sabor e também em função dos benefícios para a saúde. Em algumas fases da vida, por exemplo, como na infância, o leite é mais essencial do ponto de vista da nutrição. E em outras fases da vida, e você pode discutir isso no seu texto, né? Em outras fases da vida, vira muito mais um prazer. Quem nunca ficou ali desejoso de comer um queijinho ou um pão de queijo que vai levar o queijo ali? E aí a gente sabe que o leite também, ele compõe vários outros produtos e os seus derivados também integram vários outros produtos que são muito saborosos, como o nosso pão de queijo mineiro de todos os dias, né? Um bom café com leite, a gente também não dispensa. Eu gosto de Toddy, gente, não posso falar nada não, aquele Toddy cheio de nada, cheio de chocolate, eu acho muito, muito fantástico. Bom, então você vai discutir quem são essas pessoas que consomem leite, em que fase da vida, por que consomem, como consomem, né? Se tem a ver com o sabor ou com os benefícios trazidos pelo leite. Flávia, eu quero falar sobre intolerância à lactose. Você pode abordar isso dentro do seu texto dizendo que algumas pessoas têm limitações ao consumo do leite e que já existem produtos feitos sem lactose, né, para substituir aí essa demanda. E aí as pessoas que gostam muito de um queijo, às vezes vão precisar comer ou consumir um queijo sem lactose. Isso também é bastante relevante para a discussão do tema. Agora, o seu tema, gente, não é produto sem lactose, para você não fugir ali ao que deveria ser desenvolvido. Você tem que desenvolver porque as pessoas consomem, né? Porque é saboroso ou porque é nutritivo. Então, quem gosta de leite sente prazer em bebê-lo, principalmente com achocolatado, aí você está pensando, né, se é isso que você quer colocar. Já o queijo e o iogurte têm sabores diferentes que podem ser usados em várias receitas. Aí você vai levantar
questões atinentes ao tema. Além disso, esses alimentos têm cálcio, eles ajudam na saúde dos ossos e dos dentes. Então, como é que isso é visto hoje pela medicina? Flávia, mas eu posso fazer uma pesquisa acerca do tema? Gente, mais do que pode, você deve fazer uma pesquisa acerca do tema, isso é fundamental. Então, aqui, ó, o leite pode ser visto tanto como saboroso quanto como nutritivo. Cada pessoa pode ter um motivo diferente para consumi-lo e é importante aproveitar esse alimento, que é um alimento muito completo. Então, você vai trazer tudo isso para o seu texto. Agora, texto, gente, requer organização. Então, aqui, ó, a gente está pensando num planejamento. Eu tenho o tema é igual para todo mundo, mas a abordagem é original, é individual. Então, você deve ter um título autoral. O que quer dizer isso? É você que vai dar o título ao seu texto. O título ele precisa ser autoral, ele precisa refletir a sua essência, né? Esse título, ele vai estar em consonância com o ponto de vista defendido no texto. Então, ele precisa estar em consonância com o ponto de vista defendido no texto. Substitua o tema por uma pergunta. Aqui, o nosso tema já era uma pergunta. Então, leite e lácteos todo dia. Porque é saboroso ou porque é nutritivo? Então, qual é a realidade aqui? O consumo diário de leite e derivados é motivado mais pelo sabor ou pelos benefícios nutricionais que o leite tem? Bom, embora o sabor seja um atrativo, então, na minha opinião, o que fica mais evidente é o caráter nutricional. O consumo diário de leite e derivados se justifica principalmente pelo valor nutricional. Isto é o meu ponto de vista, este é o meu ponto de vista. Você pode ter um posicionamento diferente. Então, Flávia, eu quero falar que a questão é mais o paladar mesmo, que a gente tem outros alimentos que poderiam ser consumidos com o mesmo valor nutricional, mas que em função do paladar a gente opta pelo leite, ok? E aí você vai pensar em quais os argumentos poderiam ser utilizados para defender a sua opinião, porque todo texto dissertativo argumentativo é essencialmente opinativo, então ele vai trazer a opinião do autor. Leites e derivados, gente, são fontes ricas em cálcio, proteínas e vitaminas essenciais. Então, eu posso trabalhar isso tudo dentro do meu texto. Seu consumo contribui para a saúde óssea e para o bom funcionamento do organismo. Há campanhas nutricionais que reforçam a importância desses alimentos na dieta diária. Então, a gente pode falar sobre isso dentro do texto, sempre lembrando que eu preciso escolher argumentos que estejam aderentes ao meu posicionamento. Bom, é importante promover o consumo consciente do leite, tanto considerando o seu valor nutritivo, né? E especialmente aí pensando numa dieta equilibrada, quanto também se atendo ao paladar. O leite é muito bom, gostoso, eu acho, pelo menos. Ai, Flávia, eu nem gosto de leite, nem gosto de queijo. Tô aqui participando do concurso promovido pelo Silêncio, mas você gosta de computador e gosta de dinheiro, então também vale. Mas pode considerar consumir leite. Ah, não, mas eu tenho intolerância à lactose. Então é o que a gente falou, né? A depender da realidade, a pessoa pode ter uma outra necessidade. Bom, pessoal, o que eu acho importante, tá? Ah, Flávia, eu posso fazer minha redação no ChatGPT? Claro que não. O seu texto ele precisa ser original, autoral. Se a gente observar frases prontas, argumentos reproduzidos, vários alunos com o mesmo argumento, isso aí tem chance de diminuir a sua nota e as suas chances de obter êxito no concurso, de ser realmente classificado nesse concurso. Mas você pode usar a inteligência artificial, ela é um meio. E um dos meios que você pode usar é a inteligência artificial para fazer pesquisas relacionadas ao tema. E aqui, pensando no grupo 5, eu já trouxe alguns assuntos que poderiam ser objetos de pesquisa.
Quais os nutrientes presentes no leite? Então, que tipo de vitamina, que tipo de proteína, em que o cálcio contribui, né? Então, o cálcio faz bem para os ossos, o cálcio faz bem para os dentes. Além disso, deficiência de cálcio pode trazer que tipo de prejuízo para a saúde, que outras proteínas e vitaminas estão presentes no leite. Existem leites hoje com adição de vitamina, adição de proteína. Quais os aspectos relacionados a isso? Se há efeitos positivos ou negativos? Então, fazer uma pesquisa voltada à produção do leite e como isso aqui se dá. Porque o leite ajuda na formação dos ossos e dentes, então trabalhar isso também. Curiosidades sobre sabores de iogurtes e queijos. Minas Gerais, né, gente? Conhecida aí pelo queijo do Cerro e por outros tantos queijos maravilhosos. Então, queijo hoje do Cerro, tomado como patrimônio imaterial. Então, isso é muito legal para você pensar em colocar no seu texto. Como o leite é usado em diversas receitas, como receitas doces e salgadas, quais as diferenças entre o leite animal e o leite vegetal? Qual é mais positivo ou mais negativo para a saúde? Leite e a saúde intestinal. Então, o potencial dos probióticos. Hoje, o intestino é considerado o segundo cérebro. Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso ou já ouviram falar. Então, leite e a saúde intestinal, a importância dos probióticos nos derivados, como, por exemplo, no iogurte natural. O leite como parte da tradição familiar, afeto, memórias, na preparação de um doce de leite no tacho. Não sei se vocês já experimentaram isso, eu tenho essa memória afetiva aí do meu avô. O sabor do leite para diferentes pessoas, aquelas que gostam e aquelas que não gostam do leite. Como o leite ajuda a crescer forte e saudável, especialmente em algumas fases da vida, né? O leite será essencial. Gente, você vai fazer pesquisa sobre todos esses temas para depois definir qual é o assunto que será de fato tratado no seu texto. Nós temos um tema. Qual que é o nosso tema? Leites e derivados são consumidos por serem saborosos ou nutritivos? Eu apostaria que as duas coisas estão ali no consumo desses produtos lácteos. Mas você vai pensar naquilo que é mais relevante para você e como você vai desenvolver esse texto, e aí a partir disso fazer uma seleção de argumentos. Então eu trouxe aqui um norte para você pesquisar e aí poder escrever o seu texto, beleza? É um norte, a gente tem que partir de um escopo mais geral. Então, pensando na organização das ideias, eu vou fazer aqui um plano básico, só para você se conectar com a lógica. Pensou no seu tema. O seu texto, que é um texto dissertativo, argumentativo, ele precisa ter um eixo temático, tá? Além do tema do concurso, você tem que escolher um eixo temático, de acordo com os tópicos que eu falei, com as sugestões de pesquisas que eu dei, e você pode, obviamente, pensar em outras, tá? Então, aqui, ó, pense na organização do texto. O tema, gente, é uma macro-organização. A partir do tema, a gente precisa escolher duas outras coisas. Qual vai ser a nossa lógica, abordagem adotada pelo autor? Então, defina. Vou colocar até aqui, ó. Num texto de 30 linhas, não cabe tudo. Então, a partir do nosso tema, que é mais geral, tema é sempre geral. A partir do nosso tema, você vai definir a abordagem que será adotada por você. Então, essa abordagem, ela vai apontar o seu ponto de vista. E todo texto dissertativo, ele tem que ter o quê? Um ponto de vista. A partir desse ponto de vista, você vai definir, obviamente, o seu título, que deve ser autoral.
E aí você vai fazer a construção de todo o seu texto. Definir o título, você vai fazer a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Se você achar que vale a pena, pode fazer um desenvolvimento 3. Ele não é obrigatório, mas pode aparecer no seu texto, e uma conclusão. Esses desenvolvimentos, eles precisam estar associados ao seu ponto de vista. Então, eles precisam ter relação explícita com a forma como você decidiu defender o tema. Então, o que a gente sabe? Que os argumentos selecionados precisam se conectar ao ponto de vista a ser defendido. Bom, então a organização do texto, ela começa por meio de pesquisa, gente. Primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa sobre o tema. Então, você pode se pautar nos tópicos que eu sugeri. Então, faça uma pesquisa e, para isso, você pode usar a inteligência artificial. Nenhum problema. Depois, a gente faz um plano de texto. O que é o nosso plano de texto? Fazer uma seleção de argumentos em função do nosso ponto de vista. Quais são os argumentos que eu vou utilizar? Como esses argumentos estarão organizados dentro do meu texto, tá? E a partir disso a gente vai pensando na estrutura do texto. Como o nosso texto é dissertativo, argumentativo, e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu preciso entender que dentro da minha introdução, a gente faz duas coisas. A gente apresenta o tema. Então, a gente tem a apresentação do tema e a gente faz a apresentação da tese, que é esse ponto de vista que a gente vai defender. Então, a apresentação do tema e a apresentação da tese. Aqui, eu escolho o meu argumento 1, ou seja, eu preciso escolher o primeiro argumento em favor do meu ponto de vista. Argumento 2. Tenho que desenvolver o meu argumento, não é só jogar e deixar lá, eu tenho que explicar por quê, como isso contribui, qual é a relevância para o tema. Então, eu preciso desenvolver esse argumento e aqui também. Aqui eu posso usar um argumento 3, nós vamos falar de estratégias argumentativas daqui a pouquinho. E aí eu posso, obviamente, preciso desenvolver isso aqui. Na minha conclusão, eu tenho que fazer a retomada da minha tese. Eu não posso colocar, por exemplo, dados novos. Eu posso colocar alguma sugestão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, na conclusão aqui, é sempre a retomada das ideias do texto. O que mais que eu posso fazer aqui? Sugerir possíveis mudanças a partir de algum problema que eu consegui visualizar relacionado lá à cadeia láctea, à produção de leite, ao consumo de leite, né? Então, eu posso fazer a retomada dessas ideias. Essa é a organização básica do nosso texto, gente. Todo texto, para ser bem organizado, ele parte de uma pesquisa, e essa pesquisa pode ser feita com auxílio da inteligência artificial, plano de texto, entender que o nosso texto deve ser produzido no gênero dissertativo argumentativo. Isso implica adotar um ponto de vista a partir do tema. O tema é mais geral e eu preciso escolher como é que eu abordarei esse tema.
A partir disso, eu vou formular uma tese. Os argumentos que eu propuser devem estar a serviço dessa tese. A conclusão deve trazer a retomada da ideia e, se for necessário, eu posso apresentar possíveis soluções. Não são obrigatórias as possíveis soluções, mas elas são sempre muito positivas para o texto. Bom, dito isso, agora que você já sabe qual é o tema do seu concurso, né? Já tem uma noção macro da organização, nós vamos nos aprofundar em o que é um texto dissertativo, para você fazer um texto ainda mais adequado.